Débora, eu sou terapeuta holística, artista em desenvolvimento e uma eterna aprendiz, né, dessa vida. E eu queria falar aqui sobre o despertar espiritual, né? O que é o despertar espiritual? Bom, primeiramente, não existe um despertar espiritual. Conforme a gente vai vivendo e a gente vai experienciando e a gente vai aprendendo e a gente vai se curando e a gente vai acessando partes nossas que estão adormecidas, que estão precisando de cura, que estão precisando de limpeza, a gente automaticamente vai despertando cada vez mais. Mas o que é o despertar espiritual? O que são esses despertares? Bom, eles são acessos que a gente faz ao nosso espírito, né? Só a palavra já diz muita coisa. Quando a gente está desperto, nós estamos o quê? Acordados. Nós estamos atentos, nós estamos vivos. É como se a gente estivesse de olhos fechados durante bastante tempo, né? Inconscientes. E aí a gente tem um despertar, ou seja, nós enxergamos uma situação dentro da gente, né? Então, o despertar, ele é um olhar para si mesmo, um olhar para coisas que você às vezes não estava conseguindo enxergar. Principalmente para as nossas feridas, né? Como se você despertasse para entender que, olha, eu tenho essa ferida aqui, olha, eu tenho essa dificuldade aqui, eu tenho esse trauma. Então é como se você fosse abrindo caixas dentro de si mesmo. Por isso que são vários, né? Porque nós estamos sempre em processo de autodesenvolvimento. Estamos sempre nos curando e aprendendo. Por isso que não acaba. E que bom que não acaba, porque senão eu acho que ficaria meio, não sei, perderia um pouco do movimento natural da vida, que é o experienciar, o aprender, o morrer, o renascer, o viver uma versão nova de si mesmo. Trazendo como experiência própria, o meu primeiro despertar espiritual aconteceu quando eu tinha 25 anos, isso tem 6 anos. E aconteceu de uma forma bem ruim, né? Através de um acidente, eu fui atropelada e eu tive uma fratura na minha lombar. Isso foi total um processo espiritual. Depois eu estudei um pouco sobre realmente os acidentes, eles têm essa forma de... é como se fosse uma explosão de energia, né? E aí acontece uma... não sei dizer exatamente o que é, mas é como se fosse uma catarse espiritual ali, né? E foi justamente a pancada, além de vir na minha cabeça, foi justamente na minha lombar, onde eu tenho muitas questões de bloqueio, né? Nós mulheres temos o nosso ventre e dentro do nosso ventre nós temos as nossas emoções, a nossa criatividade, a nossa expressão. Então tem muita coisa bloqueada, né, no quadril. Por isso que muitas dores que nós sentimos na lombar muitas vezes vêm de um bloqueio de você não estar se aceitando e não estar sendo quem você é de verdade. E aí isso tudo fica bloqueado e armazenado, né, no nosso quadril, na nossa lombar. Então, a partir disso, eu tive que usar um colete de ferro e eu fiquei... enfim, mudou muito a minha vida, né? Porque eu fiquei com muito medo de perder o movimento das minhas pernas, porque como foi na medula, né? Bem nas minhas vértebras, eu fiquei com muito medo de não poder andar. Eu usava o colete de ferro que pegava embaixo do meu seio até o quadril. Então eu ficava totalmente como se fosse algo muito duro em mim, né? E eu não podia tirar aquilo somente para tomar banho. Então o meu corpo estava sendo sustentado por esse colete. E quando alguma coisa assim com você acontece, você começa a repensar muito sobre a vida. Então eu fiquei muito reflexiva e eu não sei como surgiu exatamente o momento que surgiu essa necessidade de estudar sobre autoconhecimento e espiritualidade.
Mas enfim, ao longo desses 6 anos eu já passei por muitos processos e eu continuo vivendo muitos processos. Lembro que na época que eu tive esse despertar, eu pensei, nossa, agora eu, resolvi toda a minha vida, né? Agora eu sei que eu sou um espírito, eu sei que eu tô aqui somente para experienciar, eu acessei algumas vidas passadas, enfim, eu comecei a acessar muitas partes minha. Mas eu vi que isso não tem fim. E nesse momento, principalmente nesse ano de 2024, eu tenho me sentido muito reprimida, muito bloqueada, como se a minha voz tivesse sido bloqueada e como se o meu espírito voltasse a ficar adormecido, né? Muito dos meus próprios bloqueios, né? Porque quando a gente não cura, eles continuam dentro da gente, né? Muita gente chama de programas, eu gosto muito dessa forma de nomear, porque eles são realmente como programas dentro do nosso sistema e ficam rodando todos os dias a mesma história. E aí a gente vai inconscientemente repetindo os mesmos padrões e a gente não consegue entender por que a nossa vida não está fluindo, por que eu não estou feliz. Então, esses despertares, eles são muito, muito importantes para que a gente possa ir tirando camadas que ficam encobrindo a gente de brilhar, de ser e de manifestar aquilo que o nosso espírito veio fazer aqui na Terra. Por isso que eu sempre falo que nós temos a obrigação de estar sempre morrendo. Precisamos estar sempre morrendo para versões que a gente não quer mais para a nossa vida. E isso, gente, é um processo muito difícil, que cada pessoa tem o seu tempo. Então, é essencial que a gente tenha muito amor próprio e muita autocompaixão e muita paciência, porque são processos que a gente carrega, às vezes, há muitas vidas, né? Não vem dessa vida só. Então, são dores, são marcas, são traumas, são bloqueios, são repressões que estão marcadas no nosso DNA e na nossa alma. Mas não podemos também deixar que esses bloqueios façam uma represa no nosso rio. Eu adoro essa metáfora, porque o rio ele está sempre fluindo, né? Você não vê a água parada, está sempre escorrendo água, está sempre tudo em movimento. E aí você imagina botar uma grande barreira ali, um muro enorme. É exatamente assim que eu me sinto, muitas vezes, como se eu estivesse colocando um muro e a minha pulsão de vida, né, a minha energia, a minha expressão quer sair, mas esse bloqueio não está deixando. E aí eu preciso olhar para dentro e entender o que eu estou bloqueando em mim. O que eu ainda não estou conseguindo enxergar sobre os meus traumas e as minhas repressões, né? Por que eu estou me reprimindo assim? Por que eu estou me bloqueando assim? Né? Quais são as feridas que eu preciso olhar e tratar? E é um processo de muito... Não vou falar que é um processo muito longo, porque cada pessoa vive o seu processo, mas para mim é um processo de formiguinha, sabe? Que cada dia eu vou dando um passo e eu vou me olhando mais, eu vou entendendo mais, Porque, gente, não adianta. Se a gente não se conhecer e saber exatamente quais são os nossos medos, as nossas feridas, o que está aqui dentro de mim que não está deixando eu ser quem eu sou, não vai adiantar absolutamente nada. Porque nós estamos sempre em batalha interna, né? Se eu não souber quais são os meus inimigos que eu mesma tenho dentro de mim, como é que eu vou saber quais lutas eu preciso enfrentar? Não tem como. Por isso que o principal desse autoconhecimento e desse despertar espiritual é você entender quais são as suas feridas.
Quais são os seus bloqueios? Quais são os seus medos? E aí a gente descobre os nossos monstros, as nossas sombras. E aí sim, sabendo exatamente, olha, eu tenho a ferida da rejeição, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande de me amar, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande de ir para ação, eu tenho uma crença de não merecimento, eu tenho uma crença de que eu não mereço brilhar. Pronto, meio caminho já está andado, agora eu sei exatamente por que eu estou lutando e contra o que eu estou lutando. E eu posso estudar sobre isso. Então, é isso hoje. Eu tô começando esse canal hoje, eu já fiz várias vezes canais, mas como eu tenho um grande problema com autossabotagem, com procrastinação e com esses bloqueios, eu excluí eles. Várias vezes eu criava, excluía. Então agora será um novo canal, mas trazendo sempre essas conversas e desabafos também sobre o nosso caminho aqui na Terra e como a gente pode viver uma vida mais leve, mais alinhada, que esse é o principal, né? Mais alinhada comigo mesma. Porque quando eu tô alinhada na minha essência, o meu rio flui. Não tem como ele não fluir, porque eu tô sendo quem eu sou. Mas pra gente ser quem a gente é, a gente precisa tirar todas essas camadas e todas essas barreiras. Então vamos aos poucos, porque essa jornada é eterna e que você tenha paciência com você, que você se ame, que você seja carinhoso com você durante todo esse processo, porque isso ajuda muito. Então, muito obrigada, eu espero que essa mensagem chegue a quem esteja precisando ouvir e se encontrar. Estamos juntos nessa transição muito grande que o planeta está vivendo e precisamos muito uns dos outros para a gente fazer essa vida ser mais feliz. Muito obrigada.